Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, estamos mais uma vez aqui no EBD Podcast em Síntese, EBD em Síntese Podcast, realização aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui com você e meu irmão em Cristo, Francisco, professor Francisco Lima. Nós estamos aqui de forma excepcional tratando justamente do tema desta lição, esta lição riquíssima que nós vamos estudar neste domingo, lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Estamos aqui, justamente como eu falei, de forma excepcional, para cooperar juntamente com vocês, com cada um de vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. É um prazer estarmos uma vez mais aqui e agradecemos a Deus em primeiro lugar. Estamos juntos para caminharmos nesta caminhada, na verdade, na caminhada cristã. Eu, seu irmão em Cristo, mais uma vez repito, Antônio Félix, e o nosso irmão em Cristo, Francisco Lima. Irmão Francisco, a paz do Senhor. Para os irmãos que ainda não lhe conhecem, se apresente. A paz do Senhor, professor, presbítero Otoniel Félix de Lima. Eu sou o diácono Francisco de Lima, como o senhor citou aí, né? Estamos aqui de forma excepcional, fazendo a obra de Deus. Lecionamos juntos aí na classe virtual, né? Dos juvenis e também, fisicamente falando, somos aqui companheiros um do outro no Templo Central da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, onde lecionamos na classe de adultos. É um prazer e uma honra, mais uma vez, estar aqui do lado do senhor, cooperando com esta lição, ao mesmo tempo que nós estamos aqui com a intenção máxima sempre de ajudar aquele que está aí do outro lado, o professor, o aluno amante da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e vamos aqui em frente falando da bendita esperança, a marca do cristão, lição de número 12. Amém, glória a Deus. É uma satisfação estarmos realmente juntos aqui, porque servir ao reino dos céus é a melhor coisa que realmente nos alegra. Amém. Lição de número 12. Tema: a bendita esperança, a marca do cristão. Lição de adultos. É, Nós vamos trabalhar aqui justamente o que seria essa bendita esperança, como é que essa bendita esperança tem que ser tratada justamente na classe, o professor, o aluno, como vai trabalhar esta lição, porque a lição ela tem três tópicos, ela foi dividida em três tópicos e cada tópico traz uma expectativa e traz uma informação. No primeiro tópico, vai ser tratado sobre para onde aponta a esperança do cristão. No segundo tópico, nós estamos aqui tratando, nós vamos tratar, e você também vai tratar no domingo, sobre a esperança cristã como âncora da alma. Na verdade, esse é o terceiro tópico, a esperança cristã. O segundo tópico é a perspectiva escatológica da esperança cristã. E o terceiro tópico, a esperança cristã como âncora da alma. A lição foi baseada como texto bíblico para ser lida em classe em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, versículos de números 18 a 25, está tratando justamente sobre o texto que vai ser lido no domingo. O tema, como nós falamos, é a bendita esperança, a marca do cristão. Em primeiro lugar, professor Francisco, acredito que no domingo o nosso professor ele vai trazer conceitos para clarear, na verdade, a mente do aluno no domingo. E numa classe de adultos que ela é também é mesclada, geralmente as classes de adultos são mescladas. Existem classes para obreiros, existe classes em algumas localidades que misturam obreiros com os senhores da igreja. Existem senhores que não são obreiros, que estão, nós chamamos de classe de senhores aqui na nossa região. Ou seja, às vezes há uma mescla e às vezes não. Porém, o professor, ele tem que se atentar para quem é o seu aluno. Então, ele vai focar a lição nessa visão. O aluno, as condições, as perspectivas do professor. Nesse início, professor Francisco, antes de adentrarmos aqui na lição, é, qual dica, vamos dizer assim, você passa, você dá para o aluno, para o professor, isto é, para o professor nesta noite, no domingo, que há escolas dominicais, em alguns lugares que são à noite, há escolas dominicais que são no domingo, outras que são à tarde, ou enfim, para o domingo, uma dica que você dá para o professor quando ele for ministrar essa lição. Muito bem. Fazendo uma mescla, já querendo falar da lição de hoje, a Bendita Esperança, eu queria, antes de citar alguma coisa sobre este tema, o título da lição, dizer que o professor ele precisa, antes de qualquer coisa, de querer fazer uma abordagem de qualquer tema que seja, ele precisa conhecer o público alvo dele, os alunos que ele tem em sala. Ele precisa observar. Há sinais. O corpo fala.
e o aluno ele não precisa verbalmente se expressar para passar o que o professor precisa saber para continuar ali, né, ministrando ao mesmo tempo que administra o tempo. Então, no primeiro momento, ele tem que conhecer o público que ele tem em sala, os alunos. Os alunos só estão ali porque é uma necessidade. Em segundo lugar, ao falar sobre, né, este tema, o título da lição a ser apresentado, a bendita esperança, a marca do cristão, ele precisa ali trazer, né, abordar para todos que estão ali, uma vez que ele já conhece, uma vez que ele já sabe o nível, né, que é apresentado ali em sala, ele sabe que aquele irmão tem um curso básico, um curso médio, um curso avançado, em teologia, um nível superior. Outros irmãos, eles fazem parte ali da comunidade da fé, comungam da mesma fé, estão ali e a base deles é uma base recém-formada. Então, ou seja, outros já estão indo muito bem porque são alunos cativos da escola dominical, não perdem a programação dominical pela manhã, estão sempre ali e fazem pergunta, outros são mais tímidos. Então, ao abordar, agora eu mesclo, né? Ao abordar a bendita esperança como sendo uma marca do cristão, ele precisa já conduzir toda a sala, independente do nível que esteja apresentado ali, ao entendimento de que esta temática, ao falarmos da bendita esperança, ela já gera no cristão automaticamente, de forma automática, uma perspectiva de vigilância, tá? Para que nós, através dessa vigilância que é exigida, não sejamos apanhados de surpresa. Segundo, ela também traz ali, ao mesmo tempo, uma perspectiva de alegria, gerando naqueles que estão ali, atento a esta bendita esperança, esperando com vigilância, uma confiança e consolo diante do sofrimento. Então, ou seja, é importante trazer isso, se preocupar em abordar. Uma vez que eu Uhum. faço a leitura, eu conheço o meu público já, uma vez que eu percebi os sinais, ao estar falando sobre esse tema em especial, sobre a bendita esperança, a marca do cristão, eu preciso já inicialmente liberar e observar como eles vão agir. Às vezes é um olhar que está ali fito em você, que não piscou. Ao mesmo Uhum. tempo ele diz que sim, mas balança, você faz uma pergunta, o aluno diz sim, mas balança a cabeça sim. Então, É. ou seja, o corpo está falando que apesar dele ter liberado verbalmente o sim, né, sim, ele fez não com a cabeça. Então, ou seja, você ali explica sobre a Uhum. perspectiva da vigilância, sobre a perspectiva da alegria, presbítero Otoniel, da Uhum. confiança, do consolo, e aí sim entra na lição. Verdade, professor. Interessante essa abordagem, porque é um dos métodos realmente daí pedagógicos de você é conhecer o seu aluno, né? Conhecer o seu aluno. E quando ele adentra na lição de hoje, o tema é a bendita esperança. Ela tem um texto base que é Tito 2:3, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o professor no domingo ele vai trazer a ideia do que, em primeiro lugar, seria esperança na lição, como ela está sendo apresentada, a esperança que a lição traz, qual o significado dela, o que seria essa bendita esperança, é um primeiro ponto a ser tratado. O que se entende por bendita esperança na lição, né? Primeiro ponto. Segundo lugar, na lição ela está atrelada, o professor vai aprender que ela está atrelado à fé, porque a esperança e a fé, eles estão interligados. Em alguns trechos das escrituras sagradas, inclusive, esperança e fé, eles são palavras intercambiáveis. Ou seja, há uma combinação. Às vezes, quando se fala de fé, está se falando da própria esperança. Então, a esperança em si, como um substantivo, por exemplo, ela é uma confiança, é algo que alguém tem como confiança a ponto de que realmente entende que acontecerá. Ou seja, se é esperança, ela sempre vai apontar para o futuro. Então, no primeiro lugar, na lição, ela está atrelado a primeiro a fé e também a lição vai demonstrar a esperança como algo que aponta para o futuro. Então, tem também uma perspectiva escatológica, mas não só escatológica, mas também em relação ao convívio e à união e unidade do crente com a igreja e da igreja com Cristo. Então, esse futuro que a lição traz, que ela está apontando nesse segundo ponto, depois, a fé, e ela aponta para o futuro, a lição ela vai trazer essa ideia justamente para demonstrar
em que direção você deve andar, né? Em que direção eu tenho que ir. Então, por causa desse elemento que nós chamamos de fé, esse elemento da fé, que é o primeiro ponto que a lição apresenta, ela vai apresentar como um desfecho que vai se revelar onde? Vai se revelar fielmente na palavra do Senhor. Por quê? Porque a fé e a esperança, como eu falei, elas são às vezes palavras intercambiáveis em algumas passagens das Escrituras. Então, a bendita esperança está relacionado com a fé que foi uma vez dada aos santos. Quando você lê 1 de Pedro 3:15, Efésios 2:12, 1 Tessalonicenses 4:13, você vai ver que os termos ali vai identificar, e às vezes você fica até um pouco assim confuso para saber, no sentido de entender o que ele está querendo passar, se é fé, se é esperança, porque os termos estão interligados. Então, esperança como algo figurado, que é um alvo para a expectativa, eu tenho que entender isso. E na lição propriamente dita, quando tratamos sobre a esperança, ela surge uma segunda situação. Por quê? Porque a esperança vai produzir uma outra situação. Na lição, o que seria essa outra situação? Seria a combinação, a concorrência aqui de um acontecimento. Qual é o acontecimento que a lição está trazendo? Nós chamamos aqui de vigilância, certo? As circunstâncias de um dado momento, as circunstâncias, a conjuntura daquela questão, a lição, quando se trata da fé e aponta para o futuro, ela também está apontando para um momento íntimo, prático de vigilância. Então, o que seria vigiar? Vigiar aqui, né? Traduzindo aqui, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, há 5 pontos, palavras específicas para justamente trazer essa ideia de vigilância. Mas o nosso foco aqui, em especial no Novo Testamento, na Bíblia em si, né? A palavra vigiar aqui, ela tem uma ideia focada mesmo de estar alerta, estar acordado, estar atento. Então, a ideia está justamente entrelaçada na confiança, por isso que a esperança, ela está interligada aqui nessa lição, na confiança, e a fé. Aí, quando o professor no domingo, ele vai ler o texto áureo, para justamente demonstrar para o aluno como é que a lição, o título da lição, como esperança, a bendita esperança como marca do cristão, eu tenho que entender o que a Escritura me ensina também, o que seria bendita esperança ou bem-aventurança. Tanto o termo bem-aventurança como bendita, aqui esperança, em Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança ou a bendita esperança, ela remonta também a um texto das Escrituras Sagradas, e, na verdade, o texto grego aqui, professor Francisco, ele vem de Macários. Macários lá, Mateus capítulo 5, você observa que as bem-aventuranças lá apresentam esse mesmo texto grego. Agora, por que é importante frisar isso? Porque quando nós colocamos aqui, aguardando a bem-aventurada esperança, o trecho está assim, no textuário, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, o termo aguardar no textuário, juntamente com esperança, eles estão interligados e está nos dizendo algo. No texto grego que o apóstolo Paulo usa a Tito, ele, na sua construção, ele está trazendo algo que às vezes passa despercebido. Porque se nós estamos falando aqui e na lição vamos falar sobre uma outra situação que é a chamada âncora da alma, que vai demonstrar firmeza, solidez, tempos de incertezas. Aqui, o texto áureo ele já está demonstrando para cada um de nós aqui como é que deve ser entendido justamente esses termos, porque eu falo de aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Dois assuntos aqui importantes. O primeiro você vai tratar e o segundo você vai deixar para um segundo momento, porque aqui é um dos textos que revela, em especial, a grandeza e a divindade de Jesus, né? Porque fala do aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus revelado como Deus. Porém, o, você vai frisar onde? Aguardando a bem-aventurada esperança. Em primeiro lugar, aguardar aqui, o texto que o apóstolo Paulo utilizou, esse aguardar, ele pode ser traduzido como procurar, como aceitar. Então, quando ele vem da raiz aqui grega para identificar algo que eu estou, na verdade, procurando, eu estou aceitando, então, aguardar, juntamente com a esperança, que o outro termo grego para a esperança seria, aqui o texto Paulo, o apóstolo Paulo utiliza um termozinho chamado, professor Francisco, vem do verbo elpizo, ou seja, mas ele é pronunciado aqui nesse texto aqui como elpis. A ideia é antecipar, dois, acolher, ou seja, a expectativa, porque o verbo apresenta a expectativa,
a expectativa na bem-aventurada esperança, no Macarios, ou seja, aquilo que é grande, aquilo que é propriamente quando Deus estende seus benefícios, suas vantagens, aquilo que é abençoado, aquilo que é beneficiado. Então, quando eu atrelo o aguardar, a bem-aventurada esperança, o aguardar e a esperança, eles têm uma razão de ser. Por que eles têm uma razão de ser? É importante falar justamente nessa lição. Porque como o tema é a bem-aventurada esperança, a marca do cristão, essa marca ela vai ser ligada pela fé em primeiro lugar, e em segundo lugar, a razão disso, dessas duas palavras estarem juntas, é justamente para demonstrar algo ativo, porque a palavra, essa palavra que nós chamamos de esperança, que em grego é pida, ou seja, ela traz apresenta algo que é ativo, e esse outro termo aí, ele vai apresentar a forma passiva de ser. Com isso, nós vamos demonstrar aqui que o que que o apóstolo está mostrando para cada um de nós. Ele está denotando a forma ativa, que é a esperança, mas também de forma passiva com a coisa que é esperada, professor Francisco. Ou seja, eu estou esperando, eu aguardo, eu aceito, eu estou à procura daquilo que de fato é, foi me prometido. Então, conceituando é onde entra justamente a questão da fé na esperança, porque não tem como ser atrelado, tirar a fé justamente da própria esperança. Eles estão interligados. E são duas coisas que se parecem muito, professor. Então, professor Francisco, na introdução que estamos aqui hoje, aqui, o professor, no domingo, ele vai justamente trazer essa ideia, demonstrando que o texto que o apóstolo Paulo utiliza aqui em Tito 2 e 13 vai combinar justamente com a chamada verdade prática, que é a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente, ou seja, esse símbolo da âncora, ela vai entrar aqui justamente para demonstrar essa esperança e esse momento de fé. Então, entendendo isso, entendendo que nós estamos falando aqui justamente de uma situação que a lição está tratando. Vai demonstrar a fé e vai apontar para o futuro com o objetivo de nos trazer vigilância. Só nessa primeira introdução da lição, você vai demonstrando que há um objetivo aqui para a Escritura, justamente quando trata sobre a esperança, professor. Então, nesse primeiro ponto, professor, de forma introdutória, você já falou no início como o professor deve agir, mas aqui com relação justamente essa primeira marca nesse texto, da esperança e da glória. Nós entendemos que há essa necessidade, porque quando o professor estiver ensinando para o aluno na classe, ele vai adentrar na leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe vai trazer o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8. Aí ele vai lembrar, professor, o seguinte: em primeiro lugar, quando tratamos da epístola de Paulo, aí ele vai já remontar, porque um escrito de Paulo, Paulo também escreveu o Tito, né? Então ele vai remontar a epístola. A epístola ela é dividida por seções. Ou seja, algumas dividem em cerca de 8 seções. Toda a epístola é dividida em 8 seções, outros menos, mas enfim, de forma geral, ela é dividida em 8 seções. E por que isso é importante? Porque no capítulo 8, esse capítulo 8 aqui, que nós estamos lendo aqui, na leitura bíblica em classe, a partir do versículo 18, ela vai estar dentro de uma seção que começa no capítulo 5, versículo 1, e vai até o capítulo 8 e o versículo de número 39. Ou seja, como nós vamos ler aqui, vamos ler no domingo, o professor vai ler até o versículo de número 25, né? 25, ele vai justamente demonstrar que ele está dentro dessa seção, e essa seção revela o quê, professor? Esse capítulo aí, ele vai revelar o apóstolo Paulo demonstrando a esperança como um resultado de justiça e da fé. Ou seja, aqui o professor ele vai demonstrar que o texto em si, que começa no versículo 18 e acaba no versículo número 25, ele está dentro da seção que vai demonstrar a justiça de Deus, certo? A esperança como resultado da justiça que vem pela fé. E é importante frisar isso porque a seleção que Paulo faz desses temas em Romanos, em especial, ele usa os evangelhos, ele usa a lei, ele fala da importância de Abraão, ele fala do futuro de Israel, e ele também vai sugerir justamente todas essas questões devido aos problemas que havia entre judeus e gentios. Eram duas circunstâncias, duas situações que haviam como problemas também entre, vamos dizer assim, para contornar na igreja que estava em Roma. Então, ele vai utilizar a lei, vai utilizar a importância do evangelho, a importância de Abraão, tanto é que no capítulo 11 de Romanos ele vai falar a respeito do futuro de Israel também, né, que é glorioso, o passado, o presente e o futuro. Mas aqui no capítulo 8 em si, ele não está tratando em especial da nação de Israel em si, mas está tratando da seção que nós chamamos aqui, como eu falei, dessa seção que é a esperança como resultado da justiça e da fé. E nesse sentido,
ele vai começar no versículo 18 falando a respeito de como era que as aflições deste tempo presente não deveriam comparar com a glória que havia como expectativa. Porque o versículo 19 vai dizer, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então você veja o contraste que ele faz de aflição com glória. E por que Paulo faz esse contraste, professor? O professor no domingo ele vai explicar os textos e vai demonstrar esse contraste aqui para demonstrar que a criação ela caiu, a criação ela foi justamente corrompida devido à queda de Adão, mas há uma esperança, há uma promessa que aqui lá na frente na lição vamos ver que ele vai tratar como com a figura da âncora, certo? Então ele vai demonstrar que justamente essa vaidade que foi sujeitada à própria criação em si, haverá de haver uma restauração futura, professor. Então, professor Francisco, de início, o professor aqui ele vai justamente tratar do capítulo 8 de Romanos nessa sessão para demonstrar a justiça que vem pela fé, mas demonstrando que o contraste da expectativa e a glória que ele revela aqui nada mais é que a ressurreição do corpo, a ressurreição de nós como igreja do Senhor, aqueles que faleceram, apontando para a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento e no futuro reino milenial também. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está fazendo este link. E a lição, quando traz a ideia de a esperança, a bendita esperança como marca do cristão, é para colocar em nosso coração justamente a ideia de que esperança e fé está interligada como marca para cada um de nós. E é porque vivemos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, professor, entramos na lição, o professor entra na lição de número, essa lição desse domingo, e no tópico primeiro ele vai falar justamente para onde aponta a esperança do cristão, professor Francisco. Então, nesse momento, professor, suas considerações sobre esse primeiro tópico aqui. Quando o apóstolo Paulo trata a respeito, em Romanos capítulo 8, versículo 24, vai estar tratando, o autor da lição vai tratar sobre Tito, vai citar 1 de Pedro 1 e 21, então ele vai apontar a esperança do cristão e como essa esperança ela vai justamente ser revelada na lição e no domingo o professor realmente tem que fazer uma abordagem específica sobre isso. Ok. Acho interessante, ao tratarmos sobre a esperança cristã, nós não estamos falando aqui de uma esperança intitulada de esperança candomblessista, budista, né, muçulmana e etc e tal. Então, nós estamos falando da esperança chamada esperança cristã. Então, é bom que se diga que cristã, precisamos dizer que tem ela o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, ressurreição, porque antes ele morreu. E essa morte não foi que alguém foi lá e tirou sua vida, não, foi ele mesmo que de forma voluntária, precisamos falar isso aqui, deu a sua vida por amor de muitos. Então, ou seja, ele disse que iria morrer, ele disse que passaria por tudo aquilo e que ressuscitaria. Então, isso tem um peso, porque se isso não acontecesse, seria uma fake news, tá? E aí, a nossa esperança, veja, quando fôssemos pensar nisso, né, na esperança, seria algo incerto, mas graças a Deus, a nossa esperança, ela é toda tomada não por incerteza, mas por certezas. Graças a Deus, porque o Senhor, tudo o que ele disse aconteceu, inclusive a sua ressurreição. Então, desde quando o crente é um novo convertido, ele nasce de novo, ele já é convocado a viver uma vida de esperança, tá? E essa vida que ele é convocado a ter, cheio de esperança, como eu disse, ela é fundamentada na ressurreição de Jesus. E é isso que move a igreja a sair trabalhando, a sair pregando, a sair lutando, né, pela causa, a causa do reino. Então, quando a gente vai falar sobre esperança, ela é uma expectativa favorável, diz aqui a lição, é uma expectativa favorável e confiante, que tem a sua base, que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. E aí está o mistério de tudo. Porque, veja, nós estamos aqui com essa esperança toda naquilo que nós nem sequer ainda vimos. Está ligado ao futuro. Veja, aí ele diz aqui, nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Ela já começa essa antecipação por meio da fé. É como o senhor disse, fé e esperança, elas são palavras muito próximas e às vezes até uns dizem assim, se confundem, porque elas estão realmente intimamente conectadas. Há uma ligação entre elas.
O apóstolo Paulo, quando escreve, né, sobre a esperança do cristão, ele disse que a esperança do cristão foi estabelecida por meio do Cordeiro de Deus, de Jesus, do Cristo, do Messias. Então, a ele chama a esperança da glória, ele traz também como sendo uma esperança que é nossa. Veja que coisa linda. Isso é, ao mesmo tempo que é misterioso, é poético. Uma esperança da glória, mas que, assim, é nossa. Ou seja, eu posso pegar essa expressão, esperança nossa, e começar a desenhar, a escrever, a sonhar com essa esperança que é minha. Vocês estão entendendo aí do outro lado? Que é Sim. sua, que é nossa. Ninguém tira da gente isso. É nosso. Então, aquilo eu entendi, eu entendo, eu aprendi, eu aprendo, quando toda vez que eu vejo essa passagem, né? Colossenses 1:27 ou 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1, toda vez que eu vejo isso lá, é esperança da glória, esperança nossa, eu entendo que aquilo que é nosso, ele tem que ser visto a partir disso, da expressão nossa, como aquilo que eu tenho posse, como aquilo que eu tomei posse, como aquilo que foi me dado, ou eu conquistei, através sempre, essa conquista, lógico, não por nossos méritos, mas por meio da graça, né? Os méritos de Cristo. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso aí. Então, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa, ou seja, nós estamos pensando no futuro, como eu disse aqui, nós estamos pensando no futuro, nós estamos aqui confiante e essa confiança se fundamenta naquilo que não se viu ainda. Porém, por ser nossa, essa esperança da glória, né, essa esperança, ela é confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Porque assim como ele disse que passaria por tudo aquilo, que sofreria, que seria expulso, rejeitado, que morreria e ressuscitaria, tudo isso não aconteceu, então a nossa esperança ela não é tomada por incertezas, ela é permeada por certezas. E aí essa confiança está no cumprimento de uma grande expectativa. Tudo que ele falou se cumpriu, só falta esta, que é o que a gente está tratando aqui, né? Uhum. Falando sobre a esperança cristã. Verdade, verdade. Interessante quando você tratou aí justamente dessa questão, porque eles estão justamente interligados, de fato, a fé com a esperança aqui. E nesse tópico primeiro aqui, isto é, no ponto, né, tópico primeiro é verdade, é tópico primeiro, e temos aqui três subtópicos, eles tratam justamente dessa questão. E logo no primeiro tópico aqui, como você disse, eu acho interessante porque o autor da lição colocou aqui que a esperança é uma expectativa favorável e confiante, que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. Ou seja, e ele cita Romanos 8:24. Você observa que a expectativa é favorável e confiante, eles estão o quê? Interligados. O termo expectativa confiável e confiante estão interligados, por causa justamente da É questão verdade. da esperança e da fé. É assim? Então, e aí você vê que ele resume esse primeiro ponto aqui, mostrando que esse futuro é o que revela algo que é bom, ele diz. Algo que é bom, e tem uma segunda situação gera expectativa, que é a própria confiança. Ele chama aqui de a esperança da glória, e ele cita 1:27 de Colossenses. E interessante que esse cumprimento dessa expectativa vai demonstrando justamente nas cartas do apóstolo Paulo também. Inclusive, nesse subtópico do número 2 ele vai tratando do assunto e nós encontramos aqui, segundo o autor da lição, 10 circunstâncias onde vai demonstrar justamente como essa esperança está sendo revelada nas cartas do apóstolo Paulo. E no tópico do número 3 onde fala Deus, o autor da nossa esperança, você observa que tem um foco a respeito do que seria na própria fé. Um foco na fé. Por quê? Porque a fé, e aí a gente pega aquele conceito de Hebreus capítulo 11 versículo 1, firme fundamento nas nossas versões, né? Corrigida, firme fundamento, ou a outras vai dizer certeza, né, das coisas que se esperam. É assim, professor? Certeza ou firme fundamento das coisas que se esperam. E você observa que quando ele traz esse exemplo de firme fundamento e certeza das coisas que ainda estão por vir no caso, você vai ver o capítulo 11, versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe. Aí, que tipo de fé é essa, inclusive, que vai gerar expectativa e esperança? Quando lemos Hebreus 11,
nós identificamos algo importante, professor. E isso o professor tem que, na classe, fundamentar também, porque o termo fé que o escritor aos Hebreus utiliza ali, para certeza, que foi traduzido como firme fundamento ou certeza, é hipóstases, a verdade é essa. Hipóstases, na verdade, refere-se a algo que é possuir, está sob um acordo, e ele vai revelando um título de propriedade. Ou seja, o escritor, quando ele escreve a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele tem uma ideia de que literalmente havia uma questão legal. Ou seja, para o crente ali era um título de posse. Era como se fosse um título de posse, em que, na época em que foi escrito, né, eles recebiam como garantia de que, ao voltar, no caso o soldado romano ou uma outra pessoa que fazia negócios, ao voltar para a sua jurisdição, aquele título me garantia que eu seria emitido naquela posse. Então, é a certeza, é um certificado de propriedade de algo que eu ainda não recebi. Por isso que a confiança aqui é traduzido também como confiança, o termo hipóstase. É um suporte, é firmeza, é garantia. Essa garantia, aí a gente identifica, professor, justamente o verbo para fé, mais comumente, eu creio, que é o pisteuo, que vai gerar o pistes. E por que estou falando esses termos? Porque são termos ligados nas escrituras e como a Escritura Sagrada, nós sabemos que ela foi escrita em Novo Testamento, ali em língua grega. É importante entender porque você vai fazendo a relação. E quando você chega nesse ponto, professor, eu acho importante citar também e fazer esses conceitos de esses conceitos primordial aqui em grego em si, porque não deixar de ser uma exegese, né? Porque a fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis, o autor diz. Se ela tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis, como é que ela se revela? Como é que essa esperança e por que eu tenho fé e como ela vai ser aplicada? Porque eu acredito que meu Deus me prometeu estar com ele. Ou seja, essa fé é revelada através desse título. Ele nos concedeu esse título, uma questão legal para estarmos, é a garantia de que eu estarei lá. Isso é a questão, é revelado pela fé. E a esperança é o quê? É de estar lá quando sairmos daqui ou quando ele voltar, professor. Eu acho que é importante falar sobre isso, esse assunto assim relacionado à fé e à esperança e trazer esses conceitos para justamente demonstrar como eles estão interligados. E você entra no segundo tópico falando justamente sobre essa perspectiva escatológica da esperança cristã. Ou seja, se eu tenho uma perspectiva, se ela aponta para o futuro e envolve fé, eu tenho que de fato acreditar. E como seria essa questão escatológica que o professor domingo, professor Francisco, vai focar na Bíblia como focaliza a Bíblia, focaliza o futuro, ele vai focar sobre a esperança no porvir, traz consolo e alegria ao crente, e ele vai focar no outro subtópico que diz, por que uma doutrina da esperança? Há uma pergunta, por que uma doutrina da esperança? Então, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Como é que entra e como é que o professor trataria nesse domingo essa questão escatológica, professor? Professor. É interessante o professor mostrar para o aluno que, de forma alguma, a Bíblia ela tem sua beleza nisso aqui também. Não só em mostrar o poder, a glória, né, as vitórias, mas também mostrar o lado humano dos seus personagens, das suas personagens, como Uhum, queiram. Veja, a Bíblia não esconde que Davi foi grande, mas ao mesmo tempo que ele falhou. A Bíblia não esconde que o plano de Deus, o plano foi sempre perfeito. Porém, a imperfeição humana, porque Deus, quando nos constituiu, quando ele fez Adão e Eva, nossos pais, né? E daí, ao formá-los, ele não constituiu andrógenos. Ele deu o livre-arbítrio, e a gente defende isso piamente, deixou eles à vontade, mostrou o que era certo e o que era errado, e eles fizeram as escolhas dele. Então, a gente precisa, a partir dessa afirmativa, desta afirmação, desta apresentação inicial, para falarmos aqui sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã, para falar do futuro, né, da perspectiva escatológica, nós precisamos focar aqui no início de tudo. Por isso que a lição, a Bíblia focaliza o futuro, o subtópico 1, né? A lição começa assim, mas com um olhar para o passado.
É tanto que a lição diz: a história da criação se inicia com Deus. O Verdade. primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ou seja, o subtópico 1 é: a Bíblia focaliza o futuro, ok, mas faz en passant, ou seja, rapidamente, um tour histórico, dizendo que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso, que a história da criação, o plano se iniciou com Deus. Tá? Onde nós temos essa esperança hoje, tudo que resulta aqui, nesta esperança, antes foi startado pelo próprio Deus, não foi pelo homem. Mas, infelizmente, ao se desdobrar, né, ao lermos Gênesis, os acontecimentos que estão ali no início de tudo, a gente vê que o pecado provocou uma desarmonia. Isso não veio através de Deus, tá? Ok? Mas mesmo esta desarmonia acontecendo, a gente vê Deus agindo para que tudo retornasse, viesse à sua forma natural, através da sua vontade, o seu desejo intencionado. A gente vê ali Deus buscando a perfeição, Deus querendo o equilíbrio e a harmonia. E o apóstolo Paulo traz essa revelação quando ele começa ali, através das menções que faz, buscar apresentar Deus querendo, de forma abrangente, trazer esse equilíbrio cósmico, trazer o homem a uma posição de glória, uma glória que ele tinha antes com Deus. Isso através dos méritos de Cristo. Tá? Então, essa promessa que se originou lá no Éden, tá? Feita ao homem, feita à mulher, através Gênesis 3,15, através da declaração que ele diz que haveria uma competição, uma rivalidade ali apresentada, quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, versículo 15, está lá, que ele vai pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, é o que está escrito. Aí ele está dizendo que, ele continua dizendo que esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando aí daquele que vem a partir da mulher, Jesus Cristo, e da semente, quando ele diz assim, e esta te ferirá a cabeça, está falando do ataque, né, da luta, do fronte entre Jesus e o Satanás. Entre aquilo tudo que vinha da luz, representava a luz, e aquilo tudo que representava das trevas. Ele iria ter o seu calcanhar ferido, mas a cabeça da serpente seria também ali esmagada. E aí, essa luta, esse fronte todo, a gente percebe nesse entrave de que ali por trás disso tudo está o plano de Deus, a intenção do Senhor de trazer esse equilíbrio, essa perfeição harmônica. Então, ele diz aqui na lição: essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Interessante essa expressão fio condutor das Sagradas Escrituras. Eu estudando sobre o que seria um fio condutor, né? O fio condutor, a sua importância, como é que ele age, eu trago aqui para vocês que o fio condutor nada mais é, quando você vê essa expressão, do que um conceito fundamental no campo da narrativa. Ele diz que ele representa a ideia central. Então, Jesus Cristo ali é exatamente isso. O tema central das Escrituras, ou o tema principal que guia todo o conceito de uma história. Seja você veja isso num livro, seja você veja isso num folheto, seja você veja isso num filme, numa peça, certo? No jogral, você vai ver se essa peça é bíblica, se esse jogral é bíblico, se aquele livro que está escrito ali foi produzido à luz das Escrituras Sagradas, você vai ver o fio condutor ali, chamado Jesus. Ele conduzindo ali toda a narrativa, ele como sendo o centro, como não buscando, mas tendo naturalmente todos os olhos fixo, voltados para ele. Então, a gente percebe ao olharmos aqui para a lição, o subtópico que eu estou abordando aqui, o subtópico número 1, que a Bíblia focaliza o futuro, mas apontando inicialmente aqui a lição, vai mostrando que isso acontece, mas sem deixar de apontar para o passado. Por que que hoje a gente busca ter, o subtópico 2 agora, essa esperança no porvir, esse porvir, essa esperança no porvir que nos gera, que em nós gera este consolo, traz para o crente uma alegria, mesmo sabendo que existem muitas lutas ao longo da nossa jornada, mas que por meio dessa viva esperança nós estamos prontos para suportar.
tá? Deus é o autor da nossa esperança. Existe um plano. Isso a gente vê desde o Éden, tá ok? Essa esperança é uma consequência do Novo Testamento, do novo nascimento meu, né? Como mostra o Novo Testamento em Cristo Jesus. Então, essa obra Uhum. que é plena, que é sobrenatural, que é espiritual, ela revela o quê? Deus como autor da nossa esperança. Por isso que agora nós temos, como diz o subtópico 2 aqui vai apresentar, professor Toniel Félix Uhum. Lima, essa esperança no futuro. Você imagina Isso. se Deus não faz essa promessa, se Deus não prepara tudo isso, não tem um plano para redimir o homem, Uhum. nós não seríamos esperançosos, não acreditaríamos nas coisas que foram prometidas. Poderia acontecer o milagre que fosse, mas se não tivesse em nós essa faísca, essa fagulha, sabe, alguma coisa que faz com que a gente fosse cheio de fé, Uhum. tivesse essa vontade de acreditar, sabe? Porque a gente olha para a cruz e a nossa fé só aumenta. Se não tivesse esse ato, né, essa voz que emanou um dia da cruz dizendo está consumado, a nossa esperança estava perdida. Uhum. Verdade. E um fato importante aqui, professor, é que a lição, ela, no tópico, subtópico 3, né? Ela conclui justamente demonstrando o motivo, porque tudo isso está baseado em quê? Você falou a respeito do que ocorreu no Éden, da promessa, do Cristo ter vindo ao mundo, ter sofrido, morreu, mas porque confiamos, ele diz aqui, a razão, a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, justamente pelo fato de que Cristo também ressuscitou. Então, essa esperança é justamente o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Os Tessalonicenses não deveriam ficar desesperançosos, né? Como sem esperança. Aí ele diz: olha, vocês não devem ficar como eles, Paulo fazendo aquela comparação, mas tem que ter esperança porque Cristo ressuscitou dos mortos. Então, quando ele voltar, ele vai também trazer com ele aqueles que eles vão determinar que haja a ressurreição deles. Os mortos estão com Cristo no paraíso, então eles voltarão aos seus corpos originais e serão transformados e nós seremos o quê? Arrebatados. Então, nesse ponto você observa que já aponta para o tópico 3, que é a esperança cristã como âncora da alma. Eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que ter essa esperança como âncora. E a âncora aqui nada mais era que utilizado aqui, ele é utilizado como um símbolo, em primeiro lugar, de esperança. Era utilizado, inclusive, na antiguidade como símbolo de esperança. E também era uma metáfora para chamar da estabilidade, né? Ou seja, a âncora, ela tem esse propósito aqui de demonstrar nesse texto. E o escritor aos Hebreus vai tratar do assunto de uma forma bem pormenorizada, professor. Então, nossa esperança como âncora, porque a esperança do crente é melhor, e ele vai dizer a respeito justamente sobre mantendo firme a esperança, professor. No domingo, como o professor vai abordar essa questão aí da âncora, esse símbolo, essa metáfora da âncora relacionada à fé, à esperança no futuro, à ressurreição, ao arrebatamento, à vinda de Cristo, o reino. Como o professor vai abordar, professor Francisco? Em especial você, né, que é um homem do mar aí, conhece muito bem de âncora. Então, dá para explicar para cada um de nós, mais do que qualquer outro, a finalidade de uma âncora, né? Exatamente. Obrigado pela ressalva que me faz. É interessante a gente pensar, e eu já passei muitas noites no mar, e eu sei como que tamanho, né, das minhas palavras são pobres para tentar retratar o que eu senti. Eu sei como é desesperançoso. Eu sei como é que é alarmante, é triste você saber, né, como o homem do mar, que a embarcação perdeu o ferro. Quando o homem do mar fala assim, a embarcação perdeu o ferro, significa que a âncora se soltou no meio do nada. A gente chama de a âncora Misericórdia. de ferro. Né? O homem do mar chama a âncora de ferro. É uma expressão mais usual no nosso meio. A gente não fala assim, a âncora se soltou, foi tomada ali.
recebeu muitas pancadas de água e vento, né? Porque o navio vai ali a 15 nós, 30 quilômetros por hora, a 20 nós, 40 quilômetros por hora. E aí as ondas vêm, né? E bate muito forte. O choque, tem hora que o mar tá 5, mar 5, aí o bico de proa vai lá em cima, quando você pensa que vai rasgar o céu, e aí vem aquela pancada, aquela onda forte no meio da embarcação, joga ela mais para cima ainda quando ela cai. O que tem embaixo, né? Isso, os ferros, né? São uma âncora a boreste e uma a bombordo, elas ficam aqui assim, ó, desse jeito. Por mais que você prenda, ela ainda sente muito. Então, assim, o último navio que eu servi, a âncora pesava 500 quilos, cada um, de um bordo e do outro, 500 quilos. Aquilo nos dava uma confiança, o ferro de bombordo de boreste, a âncora de bombordo de boreste, nos dava uma confiança que você dormia a noite toda tranquilo, porque o combustível ele é limitado. Se acontecer qualquer coisa, tá, com a âncora, com o navio, acabou o combustível, alguma coisa aconteceu ali e tal, a âncora te dá certeza que o navio não vai ficar à deriva. Mas se acabar o combustível e, para piorar, você não tiver uma âncora, olha a tristeza, como fica você. Então, quando a gente olha aqui para a lição, nossa esperança como âncora, podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro, como eu falei aqui, né? O homem do mar chama de ferro, que uma vez presa na embarcação por uma corrente grossa, a gente chama de amarra, e aí tem muitos quartéis de amarra, e cada quartel ele tem 27,5 metros. E no ferro de bomborda, a gente tinha 5 quartéis, de borete, 7 quartéis. Multiplique por essa metragem aí, vocês têm ideia de quanto é que a gente tinha ali. Então, ou seja, é interessante porque essa quantidade de quartéis de amarra, né, de corrente aí, prendendo essa âncora, dava para a gente, gerava em nós uma confiança. E o escritor aos Hebreus, quando ele está escrevendo ali, ele fala que, falando sobre a esperança cristã, ele fala que a apresenta como a âncora da alma que é segura. Mais interessante que ele não disse que é só segura, ele disse que ela é segura ao mesmo tempo que ela é firme. Veja, eu estou seguro e eu estou firme. Eu estou firme, eu estou seguro. São duas palavras irmãs, mas quando você vai para aquilo que os estudiosos buscam, né, nas palavras, a raiz etimológica, existe algo que revela ali, essa pesquisa, que revela uma riqueza de detalhes, segura e firme. Então, a âncora gera isso em nós. Então, durante a jornada com Cristo, independente do que você vai encontrar pela frente, essa esperança que é a âncora da alma, uma alma que, sabe, está ali segura e firme, independente do que aparecer, você vai estar pronto para não se, vamos assim dizer, deixar levar pelas circunstâncias e situações. Tem muita gente que desiste pelas circunstâncias e situações. Então, a âncora da alma segura e firme, ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma. E se você não tem isso com você, você está desestabilizado. E você se apresenta como alguém que não tem sustentação. E o crente precisa aí disso, principalmente nesses últimos tempos aí, chamados tempos de incerteza. Interessante que justamente porque quando tratamos desse assunto, você observa que, primeiro, nós temos aí uma força, né, dessa metáfora, ela tem uma força muito grande. Por quê? Em primeiro lugar, ela parece como uma figura assim que exige que nós aqui suponhamos como a esperança vai ser agida, né? Porque tratada, na verdade, como ela vai aparecer. Aqui ela vai significar não que seja assim, vamos dizer assim, emoção, mas um objeto pelo qual ela vai estar fixada. Ou seja, ela vai estar fixada em algum lugar. E onde é que eu tenho colocado meu coração? Onde esse coração está fixado? Muito Está bom. Verdade. fixado onde? Qual a esperança? É desespero, é angústia ou é em Cristo, né? O objeto aqui está fixado onde? Qual a interpretação que devemos sugerir aqui? O versículo aqui está falando, interessante que ele vai citar aqui, Hebreus capítulo 6 versículo de número 18 e 19, vai dizer assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aí o 19 ele vai dizer:
a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o interior do véu. Então você observa que ele utiliza a âncora da alma, ele fala a respeito de penetrar até o interior do véu, que ele está fazendo referência aqui ao tabernáculo e ao templo, que só adentrava lá o sumo sacerdote. Jesus, como sumo sacerdote, nos autoriza a entrar porque ele entrou. E qual confiança é essa? Que confiança é essa? O versículo 18 anteriormente ele disse imutáveis, porque são duas coisas imutáveis. Para quê? Para quê por duas coisas imutáveis? Aí nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter essa esperança proposta. E qual é a esperança proposta? A esperança proposta feita por Deus o Pai foi Cristo. Então, ele vai trazer estabilidade, vai trazer firmeza. Por isso que nós aqui concluímos com esse termo aqui que diz aqui no tópico 2 vai dizer, não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, mas nós temos esperança de que ele virá. Nós não vamos adentrar aqui nos pormenores do porquê, como seria esse dia e hora, porque nós não temos mais tempo aqui, mas eu vou aqui dar uma deixa aqui e você observe como a cultura judaica pensava essa questão e como os judeus, messiânicos inclusive, tratam essa questão desse dia e hora e como eles analisavam essas questões, como era que eles adentravam na análise pormenorizada do fato, do dia, da hora, ninguém sabe. Primeiro ponto, está atrelado ao casamento judaico, que faz referência a só o pai da moça que sabia o dia e a hora que haveria um casamento, né? De uma forma geral, estou falando. E segundo lugar, você também vai tratar a respeito da própria história de Deus, de Abraão, da chamada de Abraão, nas chamadas gerações, e também que nós chamamos aqui tanto nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e se revelando no Novo Testamento, nós chamamos o assunto importante aqui da chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão, e de Abraão até Jesus. De Abraão até Jesus. Ou seja, o judeu ali messiânico, eu digo porque eu já vi judeus messiânicos interpretando, tem um livro aqui, tem um livro aqui chamado Comentário Judaico do Novo Testamento também, mas isso que eu estou dizendo não está no comentário, está no dizer de outro messiânico, que no entender dele, esse dia e hora é para justamente fazer referência, como nós dizemos aqui, nós temos uma esperança, ele vai voltar, a esperança, a certeza, porque ele prometeu, ele ressuscitou, mas a perspectiva tem a ver com os descansos do pôr do sol, né? E quando o pôr do sol escurece, há uma, eles chamam de penumbra, né? Ali não é, a noite não acontece porque às vezes o pôr do sol está acontecendo, mas ainda não aconteceu o pôr do sol propriamente dito, né? Então tem aquele intervalo, aquele meio termo ali, até de fato o sol se pôr completamente, mas eu não estou vendo o sol. Então, de acordo com essa interpretação, é, eles dizem o seguinte: esse meio termo aí, que eu não sei se anoiteceu ou se não anoiteceu, é um termo relacionado ao dia e à hora que a gente não sabe se realmente anoiteceu ou se realmente o sol se pôs ou não. Ou seja, esse meio termo é para demonstrar o que Jesus estava dizendo. Olha, vocês não sabem o dia e a hora. E faz-se uma referência, professor Francisco, justamente aos jubileus, cerca de 40 jubileus, primeira, segunda e terceira gerações. Quando eles fazem essas gerações a cada 2.000 anos, a partir de Abraão. Se você notar, de Adão a Abraão, nós temos aí cerca de 2.000 anos. De Abraão até Jesus, conta-se também 2.000 anos. Aí, na mente do judeu messiânico que está esperando Jesus e o judeu que não é messiânico, mas também está esperando o Messias, eles interpretam como entre Jesus, nós, o messiânico hoje aqui, entre Jesus que veio ao mundo. Cerca ali do ano, vamos dizer que ele era o ano mais ou menos 30, 33, né? Que ele sacrificou-se. Ou seja, você volta para trás, aí você volta, na verdade, né? Você encontra ali cerca de 2.000 anos já se passou. 2024 estamos aqui, mas a gente tem que dar o que chamamos aqui de um intervalo, né, do nascimento de Cristo e tal. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte: se a interpretação deles estiver incorreta, nós estamos perto do ano 6.000, ou seja, nós estamos nessa penúmbria, nós estamos nesse pôr do sol que aconteceu ou não aconteceu, um outro dia está chegando ou não. Aí lembre-se da parábola das 10 virgens e aqui nós encerramos. A parábola das 10 virgens. O arauto vai sair dizendo: o rei está aí às portas. Aí as virgens já estão ali. Umas dormiram e outras não. Ele está convocando. E ele diz que o rei está vindo. E o arauto está anunciando. Uns estão dormindo e outros não. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. E a escritura diz: ele tardou. A metáfora ali, né? Para demonstrar que Jesus pode vir em qualquer hora. A sua vinda é iminente. Jesus está voltando. Então, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas nós temos esperança, professor, de que ele vai voltar e que nenhum de nós será pego de surpresa. Por quê? Porque nós somos igreja dele e somos o corpo de Cristo. Amém, professor Francisco?
Amém. Há uma grande questão, né? Hum. Existe, está entre nós. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará Achará fé na fé na terra? terra. E enquanto o Senhor falava, eu pensava nessa parte B aí de Lucas capítulo 18, versículo 8, porque nós, cristãos, crentes, Hum. temos a melhor de todas as esperanças, né? O mundo está aí, apresentando diversas esperanças, religiões, né, e por aí vai. Verdade. Outros povos trazem aí outras ferramentas, como a astrologia, quiromancia, a política, né, com suas ações cada vez mais revolucionárias. E o que que a gente percebe? Que isso tudo é tempo que se perde. As pessoas vão Isso. se decepcionando. Por isso que eu disse, trouxe agora aqui esta parte B do versículo 8 de Lucas 18. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A nossa esperança, a esperança do cristão, repito, é a melhor que há, que existe, que Isso. tem. Então vamos continuar firme, acreditando. E tem um versículo, presbítero Tonel, se o Hum. senhor me permite aqui Sim. rapidinho, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38, falando de esperança, de certeza, ele diz assim, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem Aleluia. os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, se é agora, se é amanhã, se é depois de amanhã, que é importante para nós, né? É que, da nossa parte, é que temos obrigatoriamente, uma vez que conhecemos a verdade, manter a nossa esperança viva, alimentada e cada vez mais firme nele. Porque realmente nós não sabemos o dia nem Verdade. a hora que o Senhor virá. Mas Então, que vai Deus abençoe voltar. a todos. Mas vai voltar, né? Assim, professor? Então Exatamente. agradecemos a Deus por essa esperança que é a âncora da nossa alma. Que damos graças, Senhor, por mais um momento no nome de Jesus. Amém.